Bem-vindos mais uma vez a mais um encontro, né? Neste sábado. Então, nossa convidada é a Mara. A Mara vai conversar com a gente sobre o Sagrado Feminino. E eu acho que nós teremos uma excelente aula. Muito bom para esse sábado chuvoso. Bem interessante, né? As águas estão aí, né? Para energizar ou ficar mais próximo do que nós estamos falando. Então, eu vou pedir para mantermos, por favor, os microfones desligados, para que a gente não tenha interferências, tá bem? E depois, então, a gente vai para o bate-papo. Muito obrigada, minha gente, tá? De coração. O que seria de mim sem vocês? Esse isolamento agora que só eu e os cachorros têm. Então, tudo contigo. Tá. Meninas, eu vou colocar a tela aqui, vou compartilhar de novo e aí... Pronto. Vamos lá? Bom, meninas, eu preparei, como eu falei anteriormente, eu preparei mais ou menos 1 hora e 10 dessa aula para vocês, tá? E é uma aula muito 10 anos do Farol, né? Eu sinto muito honrada de estar participando disso, tá? Então, vamos lá. Bom, para começar a falar sobre o sagrado feminino, a gente tem que dividir em 2 pontos. Primeiro, de cunho histórico. Segundo, de cunho energético. Eu não gostaria de falar holístico, porque o holos envolve muita coisa, além da energia. Tá? Então, vamos começar pelo histórico, já que são dados que a academia científica aceitam, porque são dados arqueológicos e antropológicos. Tá ok? Então, nós podemos dividir essa questão de sagrado feminino, sagrado masculino, em 3 pontos, em 3 etapas. A Era do Cálice, ou a Era da Deusa, né? A Era da Espada, ou a Era do Deus, e o retorno do feminino. Quando nós falamos em questões científicas, em questões acadêmicas, nós temos que ter em mente que isto é o que se pode ser comprovado, o que o homem moderno conseguiu ter materialmente para ser comprovado. Mais para frente eu vou entrar nesse detalhe, tá ok? A Era do Cálice, ela é uma era em que, para a ciência, eram as mulheres que mandavam. A ciência denomina como era matriarcal. Era do Cálice é como nós chamamos na parte da energia. Para a ciência é matrifocal ainda. Matriarcal é como se denomina aquelas sociedades. Mas para a ciência é matrifocal, totalmente focada numa anciã, numa matriarca. Nós temos aqui a Vênus de Willendorf, que é uma estatuetinha de 11 centímetros que foi encontrada em 1908 numa escavação arqueológica em Willendorf, na Áustria. Essa estatuetinha, vocês podem ver, é bem característica, assim, né? Uma fêmea mesmo, amamentando, né? Então, é uma mãe, é uma Vênus. Ela foi datada através do carbono 14 como produzida há 28 anos, 28 mil anos antes da era cristã. Ou seja, este bonequinho, essa Vênus, ela tem 30 mil anos de idade. Para a ciência, é quando começa um mundo inserido com Homo sapiens, quando nós temos humanos. Até então, humanos estava como eu posso dizer, em evolução dentro do iedograma que todo mundo vê quando estuda seleção natural através do Darwin. Tá? Como que eram essas sociedades? Eram sociedades agricultoras, sociedades coletoras, sociedades em que a anciã matriarca, ela provinha ela abraçava a sociedade e assim cada um nos seus clãs. Cada clã era abraçado. Então, era uma época em que não havia, como eu posso dizer, violência bélica, somente violência natural. A beliculosidade apareceu depois. Né?
E nós estamos falando há 30 mil anos atrás, gente. O degelo não havia iniciado. O degelo começou em 17 mil anos atrás e terminou há 13 mil anos atrás, quando terminamos a última grande era do gelo. Quando essa mocinha foi esculpida, a Terra era gelo, porque é assim que se determina que era a última grande era do gelo, né? Aí nós tivemos eventos que ainda não foram ligados um com o outro, ainda são hipóteses, que diz que se começou a era da espada ou a era do Deus. Essa hipótese, ela foi denominada por essa moça, pela Marija Chimbutas, que ela tem livros fantásticos, mas não tem nenhum em português, né? Então a gente tem que ir lá cavucar no inglês mesmo para conseguir compreender o que ela está falando. E ela lançou essa hipótese Kurgan, através da linguagem e da forma com que essas sociedades enterravam os seus mortos, né? A hipótese Kurgan, ela vê que começou a ocorrer uma migração ali na região da Mongólia, no centro da Ásia, começou para os dois lados, tanto indo para a Sibéria, indo ali para Bering, mas aí ela para ali, dali ela não continua, como vindo para a Europa, Oriente Médio e Norte da África. E o mais interessante que essa hipótese fala, que justamente conforme foi ocorrendo esta migração, foi começando a ocorrer o início da era bélica, a violência bélica, ou seja, uso de armas. Então, se teve início a era da espada, e isso aconteceu no Paleolítico Inferior, ou seja, no final do Paleolítico, e no Neolítico Superior, quando se começou o Neolítico. Então, foi quando vocês lembram quando na aula de história a gente falava era da pedra, era do metal, do bronze? Então, a era do bronze trouxe a era da espada. E quando a gente fala nessa questão do final da era do cálice, o início da era da espada, dentro da ciência acadêmica, começa-se a anulação da identidade feminina. A era da espada, ela começou lá, mesmo nos seus primórdios, a ter a mulher como posse, assim como os homens tinham a sua espada. O cálice quebra, a espada quebra o cálice, o homem tem domínio sobre a mulher. E aí nós temos agora, né, este retorno, resgate do feminino novamente. Nós não sabemos exatamente quando começou, né? Eu vou entrar nesses detalhes mais ali para frente, mas segundo os historiadores, principalmente as Gimbutas e uma outra historiadora, que é a Helena Blavatsky, elas falam assim que veio e foi, veio e foi, veio e foi em diferentes momentos da história, este retorno, este resgate, né? O que nos diferencia agora é que ele voltou muito forte. Mas nós não podemos esquecer que nós ainda estamos vivendo a era da espada. Então eu mostro para vocês esta figura. Essa figura ali em cima mostra a época da Inquisição, a famosa queima as bruxas, cata as bruxas, corre atrás de bruxa. Pô, bruxa é uma palavra em latim, estrégia, que nada mais quer dizer mulher que mexe com ervas. Não tem nada a ver, não existe bruxaria da forma como que o pessoal coloca, mas é simplesmente a ignorância da era da espada em cima da mulher, mais uma vez. E temos hoje em dia, atualmente aqui, aonde, por exemplo, aqui quando vocês podem ver escrito a palavra crime, é porque na Rússia, por exemplo, e em outros países, cito vários, como Quirguistão, Cazaquistão, Rússia, é permitido o marido bater na mulher para corrigi-la. Então, estamos vivendo a era da espada, mesmo. E ainda bem que ela está começando a reduzir, né? Porque quando a gente pega a questão cultural, ou seja, religião, e aqui eu tenho que abrir um parênteses, porque na era do cálice, na era da deusa, não havia religião, havia conexão direta entre os humanos e o elemento natural, entre a natureza. A partir do momento que entrou a era do cálice, nós temos a criação da religião. O homem
tá? Ele percebeu que detendo este conhecimento, ele poderia controlar massas. Advento religioso, religião. E aqui eu não preciso falar nada, eu peguei aqui como exemplo uma mulher islâmica, e aí, gente, por favor, Estado Islâmico, Al-Qaeda, Afeganistão, Boko Haram, são coisas que a gente lê hoje nos noticiários. Eu não preciso falar mais nada, né? Como que os homens tratam essas mulheres e muitos outros. Eu apenas citei eles como exemplos. Mas eu falei para vocês agora há pouco que estava tendo o que diferencia essa ida e vinda do retorno, né? Vai e volta, de agora, é que ele veio, como eu posso dizer assim, pela confirmação científica. Nós temos um aporte científico para isso, porque o homem necessita disso. Isso é inerente ao sexo masculino. Isso é inerente à era da espada. Ele precisa de uma confirmação, ele não consegue ter aquela ligação, conexão direta entre ele e o meio natural. Porque a era da espada corrompeu, deturpou completamente esta conexão. Então, quando nós falamos o resgate, o retorno, que são conceitos diferentes, mas são conceitos que caminham lado a lado, né? Nós temos, de novo, essa mulher que está pegando a espiral dela de novo. E quando a gente fala espiral, é essa espiral que nós, terapeutas holísticos que estamos aqui, compreendemos todo o significado dela. E coloca de novo dentro do reino natural. E ela inserida dentro desse reino natural e conectada com ele. A mulher viu que ela tem sim uma identidade feminina. Ela não nega mais a identidade feminina dela. E esse é o retorno, que caminha lado a lado pelo resgate, como eu vou falar para vocês mais na frente. Essas são as três eras, digamos assim, em que a ciência está imbuída, né? Quando nós falamos de energia, eu pego energia como um todo, porque isto é energia, a energia está imbuída dentro do holos. Mas para falar de sagrado feminino, sagrado masculino, e que a gente tem que falar de energia. Então eu entro aqui agora dentro do sagrado feminino e sagrado masculino. Mas espera aí, se a aula é de sagrado feminino, por que eu tenho que falar de sagrado masculino? Vocês que estavam aqui, vocês se recordam na aula do Otávio, lembra de uma figurinha aqui assim, ó, que tá um homem, uma mulher que tá aqui em cima do sagrado feminino, onde o cursor do meu computador tá? Vocês lembram que ele mostrou um dragão de jade segurando uma pedra de jade, mostrou um tigre branco como se fosse um macho e o dragão como se fosse a fêmea, o yin, o yang? Porque nós temos, todo ser humano tem uma dualidade no ser, ele precisa desta dualidade. Ele tem que ter a luz, ele tem que ter a sombra, ele tem que ter o dia, ele tem que ter a noite, ele tem que ter o feminino, mas ele tem que ter o masculino. Ele tem que ter o sim, ele tem que ter o não. Ele tem que ter o sorriso, tem que ter o choro. Ele tem que ter a palavra bondosa e a palavra maldosa. Isto é harmonia dentro da dualidade do ser. Quando nós estamos falando em energia e voltando ali na era da espada e na era do cálice, foi como... Alô? Oi? Quem me chamou? Tá, escutei Mara aqui, alguém me chamando. Quando a era da espada pegou e usurpou a era do cálice, ela simplesmente corrompeu essa harmonia. E além de corromper, ela deturpou. Disse que o feminino é ruim, é mau. E como que o masculino pode sobreviver se o feminino não está imbuído dentro dele? E aí é quando a gente, ou o masculino imbuído dentro do feminino, lembre-se, estamos na espiral da harmonia.
como a imagem que eu mostrei para vocês anteriormente. Cabe salientar que todas essas imagens eu peguei do Google, tá? É tudo da internet. Até gostaria de colocar os direitos autorais, mas eu não encontrei quem fez. Essa imagem que está aqui dentro do Sagrado Feminino, dentro não, embaixo do Sagrado Feminino, onde eu tenho o masculino, o feminino e os dois se fusionando num só, é justamente a harmonia da dualidade do ser. Essa dualidade, ela nos diz que nós, quando o sagrado feminino e o sagrado masculino estão em harmonia, eles somam um. E aí que entra o babado. E aí que é uma das primeiras dificuldades de que nós temos em fazer, em fazer com que a mulher entenda que ela tem uma identidade feminina, mas que ela também tem uma identidade masculina, só que neste momento é a identidade feminina que ela tem que trabalhar. Porque quando nós iniciamos um trabalho do sagrado feminino, essa mulher, ela tá tão corrompida, ela tá tão deturpada, que ela não consegue ver isso. Ela simplesmente ela não consegue enxergar isso. Ela não consegue enxergar que existe um macho, que existe uma fêmea, que existe a prole. Ela só consegue enxergar que existe, mas ela não sabe para que serve, ela não consegue ver significado nisso. Quando a gente chega neste ponto dentro do sagrado feminino, a mulher passa a entender que ela é um portal neste plano que nós estamos. Nós estamos num plano onde nós temos o espaço, que é delineado por largura, altura e comprimento, e o tempo. A mulher é o portal do plano 4D. Como que eu sei que é o plano 4D? Como que eu sei que essa mulher é um portal para o plano 4D? Porque ele tem a data, este ser, este uno, ele tem a data de chegada e a data de partida. E isso é tempo. Nós estamos num plano 4D. E nós, mulheres, temos que ter a honra de sabermos o ser que está vindo para este plano, para ascensionar, para evoluir, para crescer, para aprender. Cada ser tem o seu livre-arbítrio. Então é isto que ocorre aqui. Como que a Era da Espada deturbou esse conceito? Vamos pegar o catolicismo, que é o mais fácil, e a gente vê até aí hoje em dia, ele colocou Pai, Filho e Espírito Santo. E isto não é assim que ocorre. Ocorre a dualidade do ser, mãe, pai, um. Mãe, pai, filho, um. Porque nós temos todo o aprendizado, a hereditariedade do pai, todo o aprendizado e hereditariedade da mãe, a qual ela é um portal para você vir e ascensionar, crescer, aprender. E foi tão deturpado que olha o mundo como que está, olha o planeta como que está. Estamos com 7 bilhões de pessoas e não era assim que era para ser. Era para este plano, um plano que tem tempo, era para ser um plano de aprendizado. Dá nó, né? Quando a gente começa a estudar isso, né? Então aí eu vou aqui agora, voltei para a ciência. Poxa, você acabou de falar que nós temos um sagrado feminino imbuído junto com um sagrado masculino, ambos numa espiral de harmonia para projetar um uno de novo. Deste uno vai vir mais uno, vai vir mais uno, e assim sucessivamente. Estamos numa espiral, né? Estamos num ciclo e isso vai indo, né? Aí a Era da Espada deturpou isso, e eu acabei de falar, e eu chego novamente com um artigo científico. Lembra que eu falei que a ciência é o suporte da Era da Espada? Mas a ciência também pode ser a derrocada da Era da Espada. A gente tem que pensar por esse lado. O que é a teoria de Gaia? A teoria de Gaia, vamos pegar analiticamente. James Lovelock, que está até com a Gaia aqui no final, e a Lynn Margulis analisaram a homeostasia da Terra, da atmosfera terrestre, e a homeostasia da atmosfera marciana, e comprovaram cientificamente, apesar de estar como hipótese e teoria, eles comprovaram cientificamente que a Terra é uma unidade viva, é um ser pulsante, é um ser que tem vida.
própria e consegue delinear essa vida, consegue manter essa vida, consegue saber como manejar essa vida. Dentro do sagrado feminino, a terra, a nossa grande mãe terra, é a deusa. Então, quando nós falamos deusa, fique sabendo que nós estamos falando de nossa grande mãe terra. Tudo que eu tenho no plano 4D, aqui, neste plano, falando com vocês nesse exato momento, é a deusa. Ela é a matéria da qual eu estou vivendo. E cada uma de vocês aqui também. O mais interessante é que a teoria de Gaia foi comprovada cientificamente, mas a Era da Espada não consegue pegar, não, existe mesmo, a Terra é a deusa, né? Então vamos colocar como hipótese, como teoria. Esqueci de falar, a ciência chama isso de ecologia. E só quem já fez biologia sabe o quão intricado são os estudos ecológicos. Muito intrincados, muito detalhados. Voltando, o mais interessante é que o Lovelock e a Lynn Margulis representam um sagrado masculino e um sagrado feminino, comprovando na Era da Espada que sim, Gaia, a nossa grande mãe terra, Pachamama, Inaná e diversos outros nomes que a Terra, a nossa grande mãe terra, eu gosto de chamar assim, recebeu ao longo das eras. Então, nós vivemos na deusa. Nós temos como eu posso dizer, a passagem por este plano, porque a deusa nos permitiu. Por mais corrompido e deturpado que a Era da Espada fez com a Era do Cálice. Aí, vamos ao resgate, ao retorno, né? O retorno foi que, como eu falei antes, algumas autoras, elas dizem que ele veio, volta, vai, volta, assim, e fica nesse bambolê, porque não tem como, gente, anular. Pode, corrompido ao extremo, deturpado ao extremo, mas não tem como anular o feminino. Como que esses homens que vivem tão intensamente a Era da Espada, como que eles vão anular o feminino? Como que um vai procriar no outro? Dando um exemplo bem palpável. E já começa por aí, né? E o diferente é que dessa vez nós temos o resgate, esse resgate está muito imbuído com o pensamento, com a filosofia ocidental. Esse pensamento ocidental dá um suporte, tá? Como eu mostrei no slide anterior, científico. Olha a quantidade de estudos psicológicos, psiquiátricos que nós temos com relação a isso. Então, nós agora temos um suporte, então nós realmente podemos trabalhar esse resgate. Por mais que em algumas partes do planeta ainda continua muito difícil fazer isso, né? Lembra ali das primeiras imagens que eu mostrei para vocês? Onde que são essas partes no planeta que é muito difícil trabalhar esse resgate e ver esse retorno? Partes em que a religião domina. Onde a religião domina, a Era da Espada está muito forte ainda. Eu vou falar pequeno trecho aqui de uma fala que é uma opinião minha, tá? E eu não quero ofender ninguém com isso. Mas nós vemos isso aqui no Brasil através das religiões evangélicas. Eu falei, isso é uma fala minha e é algo que eu presencio, tá? Como que nós trabalhamos esse resgate com a mulher? Ela tem que ter 3 pontos em que ela precisa entender muito e muito bem. Não são pontos fáceis pelo tamanho do desentendimento que tem, tá? Mas a partir do momento que a gente começa ponto a ponto, vai se abrindo leques e ela se desperta. Por quê?
nós chamamos o trabalho feminino para uma mulher que chega lá no final, uma mulher desperta. O primeiro ponto é a identificação com a identidade feminina. Gente, as mulheres não se identificam mais como mulheres. A mulher, ela se identifica como um burro de carga, né? Eu, até pouco tempo atrás, me identificava assim também, porque eu tenho que deixar bem claro que eu fui resgatada por um sagrado feminino. A mulher, hoje em dia, ela assim, anulou completamente a identidade feminina dela. Ela tem que trabalhar, ela tem que ser mãe, ela tem que ter o corpo da Miss Brasil, ela tem não sei o quê. O que é isso? Não é assim. Cadê a identidade feminina dessa mulher? Cadê a identidade desse ser que veio aqui para o plano 4D para evoluir, para ascensionar? E aqui eu tenho que deixar bem claro que isto é completamente inerente com relação a discussões de gênero. Sexo faz parte do sagrado e não ao contrário. Eu já vou entrar neste ponto agora no próximo tópico. Lembrem-se disso. A identidade feminina existe tanto em homens quanto em mulheres, porque ambos precisam dela. Eu tenho a minha identidade masculina e até pouco tempo atrás ela acabava com a minha identidade feminina. Agora eu sei que as minhas duas identidades, e principalmente após esse resgate feminino, eu estou em harmonia. Este item aqui, ó, é o item da autoaceitação e é o mais complicado de se trabalhar. Tem muitas mulheres que ficam neste item muito tempo. Porque é justamente este item que é o mais deturpado de todos, é o mais corrompido de todos, que é a autoaceitação. Só que essa autoaceitação não é aquela autoaceitação de que eu me aceito com as unhas curtas. Não, isso está corrompido. Isto não é a autoaceitação. E eu vou falar algo aqui que eu também espero que vocês peguem como exemplo, porque é o que está acontecendo e vocês vão entender mais para frente a razão de eu entrar com este assunto agora. A autoaceitação, ela está diretamente relacionada com uma ferramenta para a era da espada. A razão de eu falar isso é porque nós temos movimentos que dizem cuidar de mulheres. Nós temos movimentos feministas. Gente, eu vou abrir um parênteses de novo. Eu não sou contra movimentos feministas, mas eu preciso falar isso para vocês entenderem o fundamento da autoaceitação, tá ok? Não são todos os movimentos feministas, é apenas um exemplo palpável, porque nós temos diversos pontos, diversos vetores que atuam nessa autoaceitação. A autoaceitação, por exemplo, nos movimentos feministas, alguns destes movimentos ajudaram a corromper mais ainda essa autoaceitação e transformou isso como munição para a Era da Espada. Visivelmente como munição para a Era da Espada. Por quê? Porque a sexologia, as discussões de gênero, tudo que envolve isso de sexo, de sexologia, pertence ao sagrado. Não é o sagrado que pertence à sexologia. E esses movimentos pegaram só este tópico do sagrado, colocaram como um outdoor bem grande, gigante na frente de todos nós e falaram: meu corpo, minhas regras. A mulher que não tem a identidade feminina muito bem elaborada dentro dela, dá tilt. E é uma pena que eu vejo isso, porque essa do meu corpo, minhas regras, tinha tudo para ser munição para o sagrado feminino. E aí nós vemos, assim, coisas do arco da velha. Eu vejo, eu trabalho com isso. E eu pego mulheres completamente desconectadas, porque trabalharam autoaceitação primeiro,
antes de se trabalhar a identidade feminina. E trabalharam a sexologia primeiro, antes de se trabalhar a sacralidade do feminino. É uma escada, né? Você vai trabalhando degrau a degrau. E é uma pena. Mais para frente eu vou falar de novo da autoaceitação e vocês vão entender o que é que eu estou falando. Gente, novamente, é só um exemplo dentre milhares que eu posso dar aqui para vocês, tá? Aí, quando eu fui resgatada, eu simplesmente assim falei, gente, onde eu estava com a cabeça ao longo dos meus 42 anos, porque eu fui resgatada, eu tinha 42 anos, aonde eu estava com a cabeça? Né? Onde que eu fiz até hoje, né? Então, e por eu, no início, eu fui resgatada erroneamente. Eu fui resgatada primeiro com a autoaceitação e só depois me apresentar em identidade feminina. Eu fui resgatada assim. Depois eu vi que era errado o negócio quando eu fui estudar mais a fundo. Então eu comecei a fazer um curso para ser facilitadora de sagrado feminino, porque assim me identifiquei demais com isso e eu vivo isso hoje. E aí eu precisava, assim, digamos, de um TCC, tá? Então, como eu vivi na pele essa deturpação, esse corrompimento que teve, eu resolvi participar em 2017 como eu mostro para vocês, Outubro Rosa, aqui junto com a Secretaria de Saúde do município, né, o câncer de mama, resolvi participar do Outubro Rosa com uma exposição chamada 4 Versos lá no Shopping Partage. Eu fiz isso e isso foi o meu TCC para me tornar facilitadora de círculos sagrados, tá? Aonde eu expus a minha opinião. A mulher, sim, tem que se desnudar, mas ela não pode mostrar a sua intimidade. A mulher é ela, mas a intimidade é dela. E se o corpo é dela, as regras são dela. Isso foi o 4 versos. Aí eu peguei as 4 faces da mulher, mais para frente eu vou falar delas, e aqui estão as fotos que teve no Partage, das outras mulheres tem as outras, mas eu não vou expor as outras mulheres porque elas não estão aqui comigo. Se eu estou falando de mim, eu vou expor as minhas fotos, as minhas conclusões, correto? Então essas são as fotos. Estamos todas desnudas no meio natural. Estamos todas como cálice do meio natural, como um portal para o ser vir para o plano 4D. Mas ninguém vê a minha intimidade. Ninguém vê. Eu só mostro quando eu quero. E aí temos o terceiro tópico, que é a mulher em harmonia com os ciclos naturais. Aí eu pergunto para vocês, gente, para que fazer uma menina de 13 anos se comportar como uma mulher de 25? A tal das novinhas, que é tão glamourizadas, as novinhas, porque é novinha, para quê? Me respondam. Pior ainda, para que fazer uma mulher de 67 anos, porque ela tem a idade da minha mãe, ela é 4 dias mais velha que minha mãe, que é a Bruna Lombardi, uma mulher belíssima, uma anciã belíssima, e com umas fotos esdrúxulas para dizer que a mulher estava com corpo de 25. Por que não tem essa harmonia na aceitação dos ciclos naturais da mulher? Qual que é o problema em ter a harmonia dos ciclos naturais da mulher? São tantas questões que envolvem os ciclos naturais que quando a gente não se identifica, anula a identidade feminina, aceita, aí eu vou ser redundante, falar aceita a aceitação. Erroneamente, a primeira coisa que vai por cargas baixas, assim, ó, vai ladeira abaixo, é a harmonia com seus ciclos naturais. E os ciclos naturais são todos. São os ciclos da infância, da juventude, os ciclos menstruais, os ciclos dos cabelos, todos. Ciclo profissional, ciclo da maternidade, todo. Nós, humanos, aqui neste plano material 4D e diversos outros planos, nós somos seres cíclicos. Lembra da espiral?
nós pertencemos aos ciclos. Nós não temos uma linha reta, até mesmo porque uma linha reta no eletrocardiograma significa morte. Então, qual que é o primeiro passo para esse resgate, esse retorno do sagrado feminino? E aqui eu volto de novo a falar sobre... como eu posso explicar para vocês aqui? Eu vou olhar até na minha cola, né? De ciência, digamos assim. Arquétipos existem há muito tempo. Faces da deusa, do deus, fases existem há muito tempo. Porém, Carl Jung foi o cara que catou todos esses conceitos e colocou em livros. Então, nós temos de novo a ciência nos dando suporte. Alguém foi lá e colocou. E eu já falei isso, mas eu vou falar de novo. A era da espada precisa disso. E é uma pena, porque se eles não precisassem, eu acredito que a nossa grande mãe Terra estaria vivendo muito bem hoje em dia. Então, como que funciona esse arquétipo? Como que a gente trabalha esse resgate? A gente trabalha através de círculos sagrados, tá? Então, a mulher, ela tem 3 arquétipos bem fortes nela. Existem outros, mas 3 são bem fortes, que é o arquétipo da jovem, o arquétipo da mãe e o arquétipo da anciã. A jovem, eu vou ter que abrir um parênteses. Quando a palavra jovem, mulher nova, mulher jovem, foi traduzido do aramaico para o grego e do grego para o latim, ele foi completamente modificado, o seu contexto, ao ponto de se chegar à mulher virgem, a mulher donzela. Então, quando vocês leem coisas sobre o sagrado feminino, vocês leem muito donzela, mãe e anciã. Não é donzela. A mulher, ela é virgem se ela quiser. Lembra da autoaceitação? Ela é virgem se ela quiser. E virgindade também não diz nada do caráter, da sabedoria, das coisas dessa mulher. Então, ela é uma mulher jovem. Então, esses 3, voltando agora, fechando parênteses, esses 3 arquétipos são os arquétipos que nós iniciamos o trabalho, porque são os primeiros arquétipos que foram corrompidos. O arquétipo jovem, o arquétipo mãe e o arquétipo anciã. Como vocês podem ver aqui, inclusive, esses arquétipos, eles estão diretamente relacionados com as fases lunares. Fases lunares. A Lua tem 9 fases lunares. Temos uma fase lunar aqui no meio, que não aparece, que é a Lua Negra, a famosa Lua Negra. Mas nós temos as principais. Lua crescente, lua cheia, lua minguante e lua nova. E aí vem a pergunta: qual a relação entre as faces da deusa com as fases da lua? Ou, se vocês preferirem, os arquétipos da deusa com os arquétipos da lua. Eu gosto de falar faces da deusa porque me remete face e não arquétipo. Arquétipo é algo em que você pode discutir, mas a face não. A face você tem uma só. Ou você tá braba, ou você tá feliz, ou você tá pensando. Não, é uma só. Você não tem como negar a sua face. Por isso que eu, Mara, facilitadora de círculos sagrados femininos, trato como face da deusa e como fases da lua. Vamos lá? Opa, não era para isso ter acontecido, não era para isso ter acontecido, mas tá, aconteceu, fica ali. Então, nós temos aqui, primeiro trabalho, primeiro contato da mulher com o resgate dela no círculo sagrado feminino dela. São os trabalhos das faces da deusa com as fases da lua. A primeira face é a face da face jovem, tem relação com a lua crescente, ela harmoniza a criança interior dela. Todos nós precisamos passar pela infância. Algumas pessoas se traumatizam na infância, outras pessoas não.
mas nós precisamos passar pela infância. E também a lua crescente é onde tem ideias. Uma criança trabalha com ideias. A gente não montava castelinho quando era criança, a gente não botava uma toalha na cabeça, assim, fingia que era uns cabelão quando era criança, fazia boneca. Eu não fui uma menina que brincou muito de boneca porque eu não gostava. A minha irmã que brincava mais. Mas a gente não fazia boneca, nosso filho, então é o momento das ideias. A face mãe é a face da lua cheia, é a face da maternidade e é o poder da criação. A fase mãe é a mais poderosa que tem. Eu duvido alguém de vocês mexer com qualquer mãe na natureza, se a mulher, qualquer fêmea, a fêmea humana, a fêmea do elefante, a fêmea da cobra, a fêmea, qualquer fêmea que você mexer na natureza, se ela não vai te cagar a pau. Porque vai ser isso que vai acontecer. Então, ela é a mais poderosa de todas. A lua cheia, a face mãe, ela tem um poder dentro dela que chega assim, a transpor qualquer barreira. É poder. Se a mulher quer trabalhar a maternidade, se ela quer ser mãe ou não, é outra história. É outra coisa. Tá? Entra dentro da autoaceitação e para isso tem que se trabalhar muito a autoaceitação. E temos aqui a face anciã. A face anciã, está ali na lua minguante, está minguando, está ansiando. Então ela é ancestral, ela é a tua ancestral. E toda aquela ancestralidade que vem atrás de você ao longo da tua hereditariedade feminina e masculina. A gente não pode esquecer dessa harmonia que existe entre o yin e o yang, entre a mãe e o pai, entre o feminino e o masculino. A gente sempre vai tratar disso agora, mesmo que estamos falando do sagrado feminino. Então, ela lá. E uma mulher anciã, ela é o quê? Ela é sábia. Lembra da sociedade ancestrais ali da era do cálice? Eram sociedades matrifocais? Foco no matriarcado? Quem que mandava nessas sociedades? As anciãs. Elas eram sábias, elas sabiam como que as coisas aconteciam. E aí agora chega o babado da autoaceitação de novo, e agora vocês vão entender o porquê que eu dei este exemplo. Tá aqui. Face feiticeira. Lua nova. Nós temos aqui. Opa, desculpa aí. Nós temos aqui a lua nova. A lua nova ela é conhecida como lua escura. Então, se você não conhece a tua identidade feminina, né? Então, você está racionalizando, você está analisando. E aí, como que você vai trabalhar as suas sombras? Se você não sabe trabalhar a sua luz, que está até então, eu vou voltar aqui, está expressa por essas três faces da deusa, como que você vai trabalhar a tua sombra? Como que você vai começar a trabalhar a tua sombra se você não sabe nem acender a tua luz? E é justamente aí que muitos movimentos feministas estão dando munição para a Era da Espada, porque eles começaram aqui trabalhando as sombras sem iniciarem com a luz. E aí a gente vê as cacas acontecendo, né? É justamente quando a gente vê as nhacas. Aí acontece e aí chega para mim mulheres do avesso, e eu fui uma delas, eu virei do avesso. E aí você fala, mas eu não posso trabalhar meu choro enquanto eu não estiver muito bem com o meu sorriso? Eu não posso trabalhar a minha fúria enquanto eu não estiver harmonizada. E eu, Mara, sou uma mulher furiosa. Sou furiosa. O meu elemento madeira, assim, arrebata quem aparecer pela frente. Tenho muito problema de fígado por causa disso. Então é aí que se peca. É aí que está este equívoco que está acontecendo hoje em dia com muitos movimentos feministas.
muitos movimentos feministas. Assim, ó, é uma pena, porque a gente, se trabalhasse certo isso, a gente tinha uma munição imensa na mão. E é uma pena isso. Eu estou colocando movimento feministas, mas eu quero que vocês pensem como um todo. Existem muitas outras coisas que estão muito equivocadas perante isso. Perante começar a trabalhar as suas sombras para depois de trabalhar a luz. Isso é erradíssimo. As igrejas evangélicas, diversas igrejas evangélicas fazem isso. Muitas igrejas evangélicas fazem isso. Só que eu já dei 2 exemplos, tá? Aí, como se trabalha o sagrado feminino? Nós temos diversos níveis. Tudo que eu falei para você aqui pertence ao nível 1. Eu, Mara, tô indo agora este ano, em janeiro, eu vou fazer uma imersão de 6 dias para ir para o nível 7. Tudo que eu falei para vocês aqui agora pertence ao nível 1. Não adianta eu chegar aqui para vocês e vomitar um monte. Ó, Sagrado Feminino nível 1, você vai trabalhar tal, 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 tal. Nível 2, tal, 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 tal. Nível 3, tal, tal. Não. Vai dar um nó e vocês não vão entender o verdadeiro significado do que é iniciar uma harmonização da dualidade do ser, através do seu feminino, já que você é mulher. Lembre-se, o sagrado masculino também está corrompido. E círculos sagrados masculinos também são essenciais. Então, como que se trabalha? Se trabalha através de círculos sagrados. No nosso caso, círculos sagrados femininos. Tudo que eu falei aqui para vocês, círculo sagrado feminino nível 1. Tá? Então, nós temos que harmonizar no círculo sagrado feminino 3 ciclos. Sempre falando em ciclos, sempre falando na espiral, é sempre cíclico. Não, eu acho que talvez eu ficar falando ciclo e espiral dentro do mesmo contexto, vocês podem se confundir um pouco, né? A espiral, no sagrado feminino, ela vai trazer a energia pro ciclo, tá? Cada ciclo e espiral tem os seus conceitos, tá? Mas aqui ela energiza. Lembra assim, ó, nós trabalhamos chakras e o chakra é uma espiral e tá energizando o meu chakra, o meu corpo, os meus ciclos internos, tá? Então, assim, ó, nós começamos a trabalhar pelo ciclo da mulher. Lembra que eu falei que a mulher, ela traz seres para evoluírem, para aprenderem, para ascensionarem aqui no plano 4D? Lembra que eu falei isso para vocês? Então, é justamente por isso, por este ciclo alinhado a este ciclo, que nós sabemos que a mulher é o portal do plano 4D. A menstruação da mulher é sincronizada com as fases lunar. As faces da deusa é sincronizada com as fases lunares. A gravidez é sincronizada com a face lunar. E aí nós trabalhamos isso muito assim, ó, interno mesmo, para compreender a sincronização. Obviamente não é tudo 100%. Há momentos em que há oscilações nessa sincronização. A mulher, ela não é todo o tempo sorrindo, nem todo o tempo chorando. Acabei de falar, a face luz e a face sombra da mulher, né? Às vezes ela pode estar querendo desapegar de alguma coisa, a menstruação dela vem na lua minguante, porque ela precisa de sabedoria para desapegar daquilo que ela precisa desapegar. Ou ela precisa ter uma ideia, porque ela é uma empreendedora e ela precisa ter uma ideia, e a menstruação dela vem na lua crescente. Porque ela precisa trabalhar a criança dela para ter aquela ideia para ela empreender. Então a gente trabalha muito essa sincronicidade e o ciclo interno da mulher e as fases lunares são sincrônicas. Tudo isso dentro de um ciclo solar. E o ciclo solar é a translação da Terra ao redor do Sol. E é o ciclo solar que liga
com o sagrado feminino nível 2. Harmonização com o teu sagrado masculino. Sim, o nível 2 de um círculo sagrado, você vai trabalhar o seu masculino. O nível 3 você vai trabalhar, eu prefiro trabalhar o nível 3, a conexão com os seus guardiães e os seres que te trazem luz, que te protegem, anjo da guarda, tem tanto nome para isso que eu gosto de falar guardiã, tá? Com as suas guardiãs. E sucessivamente. Aqui, no ciclo solar, se inicia a ligação, o link com o sagrado feminino nível 2. O seu sagrado masculino, a harmonização com o seu sagrado masculino. Como que a gente faz isso? Falamos da era do cálice e da era da espada. E o retorno, certo? Muito corrompido pelo cálice, pela espada, o cálice é muito corrompido pela espada, deturpado, completamente modificado, aquelas coisas todas que eu já falei. Então, o que nós fazemos nestes trabalhos de resgate? Porque aí já saímos do retorno, estamos no resgate agora. Nós levamos a mulher para a era do cálice e trazemos o cálice, a era do cálice, para a mulher. Então, nós ritualizamos. É a única forma que se tem de fazer a mulher sentir na matéria. 4D é matéria, eu me toco, eu tô tocando o meu computador, eu tô tocando a minha gatinha que tá sentada aqui do meu lado, tô tocando a minha xícara que eu tava tomando chá. Somos matéria. Se nós ritualizamos conforme era ritualizado lá na era do cálice, essa mulher, ela sente na matéria. Então, ela aterriza, ela volta totalmente para a identidade feminina dela, que é o ponto 1, depois trabalha a autoaceitação, depois trabalha os ciclos naturais, a harmonização dos ciclos naturais. Como que a gente faz isso? Primeiro ponto, trabalhamos o ciclo menstrual, o ciclo interno dela. Ela vai voltar a plantar a lua. O que significa plantar a lua? O que significa o ciclo menstrual? A menstruação, gente, o que é a menstruação? É a preparação do útero para recebimento de um óvulo fecundado. Óvulo da mulher, espermatozoide do homem. Olha a dualidade do ser aí novamente para formar um uno. Isto é aquele sangue menstrual. Vocês já imaginaram a quantidade de energia que tem dentro desse sangue menstrual? O quanto que você desprende nesse sangue menstrual se você não tem um óvulo fecundado? Então, o que acontece? A mulher devolve este sangue menstrual para a nossa grande mãe terra e vai fazer uma troca energética com a nossa grande mãe terra. E isso é libertador. A primeira vez que eu fiz, eu achei a coisa mais estranha do planeta. E eu agora conto nos dedos para quando vim. Porém, eu, Mara, entrei na fase anciã. Eu não tenho mais menstruação. Então, eu planto a minha lua com vinho, porque eu já aproveito e bebo vinho também. Eu, Mara. Cada mulher é cada uma. Eu, Mara, sou assim. Como que será todas as mulheres? Lembra daquele ditado, cada um com seus cada um? Então, cada mulher vai ter uma forma de plantar a sua lua, cada mulher vai ter uma forma de receber esta energia que você está trocando com a nossa grande mãe. Segundo ponto, sabás. Lembra do ciclo solar que eu acabei de falar ali para vocês? Translação ao redor do Sol, a Terra ao redor do Sol, que é a conexão com o sagrado feminino nível 2, harmonia com o sagrado masculino. Olha ele aqui. O que são os sabás? O que é o ciclo solar? É o ciclo de solstícios e equinócios que a Terra faz ao longo do ano. Mas por que justamente o ciclo solar é que vai fazer a conexão com o sagrado masculino? Porque assim, nós temos a nossa grande mãe, Terra, o nosso pai céu, que é o universo, nosso pai universo. A lua, ela é a nossa vovó. E o sol é o nosso vovô. Vovô e vovó. Ancestrais, masculino e feminino. O uno sou eu, que faço reverência à deusa.
Vocês estão conseguindo fazer as ligações? Estão conseguindo entender como que é a dinâmica? É assim. Então, justamente com o vovô Sol, que a gente começa a fazer a ligação para o Sagrado Feminino nível 2, porque eu pego o ancestral, eu não pego o meu pai universo. Não é ele que eu pego. Eu pego meus avós, os meus avós. Por isso da Lua, por isso do Sol. Não tem aquela coisa, tudo que eu faço aqui vai imbuir lá nos meus netos, espero que minhas filhas me deem neto, né? Mas tudo que eu faço aqui não vai imbuir lá nos meus netos. Vovô Sol e vovó Lua. É exatamente isso. Aí nós temos os rituais dos plenilúnios. O que é o plenilúnio? São os rituais da lua cheia. A lua cheia, lembra que eu falei que é a lua mais poderosa que tem? Ela é. Ela é a mais poderosa que tem. Ela tem uma energia nela que só sentindo para você saber. E ritual de plenilúnio trabalha com o elemento água. Lembra que a lua que manda nas marés? Inclusive, é a lua que manda nas marés do seu corpo, nas águas do seu corpo. Um humano, ser vivo, é feito de água também. Então, é ela que manda na água do teu corpo. E se ela manda na água do teu corpo, e se você faz um plenilúnio, se você reverencia, ritualiza para a lua cheia, o elemento água faz o quê? Ele purifica. Cada elemento tem uma atuação. A água purifica. Então, no plenilúnio, você vai se conectar com aquele poder da lua cheia e vai se purificar. Ritualística da era do cálice, mas é assim que ocorre. E você precisa sentir isso na matéria para você entender como que você se aterra, como que você volta para a tua identidade e para os seus para suas verdadeiras questões, os seus verdadeiros propósitos. E aí temos os círculos sagrados que eu falei até agora que eu sou facilitadora. Por que do círculo sagrado? Porque uma mulher tem poder. Várias mulheres é uma hecatombe de poder, de energia. E dentro do círculo sagrado nós temos um lema: a cura de uma é a cura de todas. Se eu me curei de um trauma infantil que a minha criança sentiu e por isso eu tenho um bloqueio de ideias, eu tenho uma crença limitante de ideias, todas as outras mulheres também serão curadas. Porque se nós estamos dentro de um círculo, nós temos uma ligação. Nós estamos no ciclo. E tudo que eu falei para vocês até agora, lembre-se, é o círculo sagrado nível 1. Aí eu vou deixar aqui para vocês uma dica. Né? Eu acredito que nada é o acaso e foi incrível eu ter feito essa aula para vocês antes da lua cheia. O próximo plenilúnio é o plenilúnio dia 5 de junho. Ele é um plenilúnio muito forte. Muito, muito, muito forte. Vamos primeiro pelas questões astronômicas. Ele é o plenilúnio que antecede o Sabá Yuli ou solstício de inverno. Solstício de inverno, no sagrado feminino, se chama Sabá Yuli. E esse plenilúnio que antecede o solstício de inverno se chama Lua Rosa. Neste dia vai acontecer um eclipse lunar penumbral. Em alguns lugares vai ser um eclipse lunar penumbral de sangue. Em alguns lugares ela ainda vai expressar como lua de sangue. Nós tivemos uma lua de sangue o ano passado. Aqui ela vai ficar ali no meio termo, tá? Então nós temos uma lua rosa, um eclipse lunar, a lua anterior ao solstício, e essa lua se chama dias sagrados. Dias compreendendo o ciclo circadiano, dia de 24 horas, tá? Justamente por anteceder o solstício de inverno. E aí eu já estou fazendo o link do astronômico para o energético. Dias sagrados
Como assim dias sagrados? Sim, dias sagrados. Se nós estamos para chegar num solstício de inverno, no inverno, que é o momento em que nós nos repousamos e analisamos tudo que a gente precisa fazer no próximo ciclo, eles são sagrados, porque nós trabalhamos o nosso sagrado nesses dias. E que agora vem o que abrange todo mundo, é a lua do término da nossa quarentena. Meninas, o que nós vivemos agora? O planeta Terra não teve que parar para se recompor, para se regenerar? Será que é muita coincidência do Pai Universo, do Universo, ajudar tanto assim a nossa grande Mãe Terra para ela se regenerar? Esta lua é a lua que vai dar o término. A partir dela, claro, tudo dentro do seu tempo, e o nosso tempo aqui nesse plano é muito rápido em vista do tempo em outras dimensões. Nas dimensões que existem tempo, a gente ainda tem que levar por este lado. A partir de agora as coisas vão começar a melhorar. Olha o que nós estávamos vivendo com o planeta. O planeta quase foi explodido quantas vezes? Quantas guerras? Quanto tudo? Acabando com a ecologia, acabando com a grande mãe. O planeta teve que parar. E esta lua é justamente assim, ó. Nossa grande mãe está respirando de novo. Agora a gente pode seguir. Mas vamos seguir com outra mentalidade, por favor. É isso que esse plenilúnio vem nos dizer. Então eu vou dar uma dica para vocês. Neste dia, vocês acendam uma vela branca, tá? Branco por causa da lua. Se fosse pro sol, seria amarela. E aí vocês meditam para aquilo que é sagrado para vocês. Se vocês vão estar vivendo dias sagrados após toda essa questão da pandemia que a gente teve, então medita para aquilo que é sagrado para vocês. O que é sagrado para você? A tua casa é sagrada? Teus filhos são sagrados? Teus pais são sagrados? Tua vida é sagrada? Teus animais de estimação são sagrados? Medite para eles. E também aceite a conexão com o teu sagrado feminino. A conexão com o teu sagrado feminino é o primeiro passo do primeiro tópico do resgate do sagrado. Você tem que aceitar a tua conexão com o teu sagrado feminino para você aceitar a tua identidade feminina. Então aceita. Aceita. Essa é a lua da mãe. E mãe faz o quê? Abraça. E um abraço de mãe que é uma avó é mais gostoso ainda. Ela abraça. Então aceita. Se conecte com o teu sagrado feminino. E claro, agradeça sempre. Não precisa pedir, não precisa fazer nada. Apenas agradeça. Assim, ó, agradeço o quê? Sei lá, por estar vivo? Quer agradecimento melhor do que a vida? O fato de você ter vindo para este plano para crescer, evoluir e se aceitar? Né? Agradeça, agradeça sempre. Aí aqui eu tenho aqui, ó, um momento de conexão, que foi aquela lua, superlua que a gente teve no dia 14 de fevereiro de 2020. Essa foto foi feita pela minha filha, e eu estou num momento de conexão, assim, ó, muito simples. Eu não ritualizei nada. E quando eu percebi, eu estava dentro de um ritual. Eu não programei nada, eu não fiz nada. Mas nesta noite de contemplação à lua, aquela lua que estava 14% maior, que eu moro na Praia do Cassino. Quem não sabe, eu moro na Praia do Cassino. Então, é só ir ali e ver da praia, como vocês podem ver aqui. Estava a minha ancestral, a minha mãe, a face anciã da deusa, minha ancestral direta, e toda a ancestralidade que vem com ela. E aí, estava eu, a face mãe, com a minha ancestral, face da lua cheia, a minha mãe, anciã, lua minguante, minhas duas filhas, face jovem, lua crescente.
E nós simplesmente estávamos ali, contemplando, com os pés na água. A gente botou uma cadeira, a gente ficou vendo, foi incrível. Saímos da praia sei lá que hora, e foi incrível. E eu não fiz nada, mas quando alguns dias depois eu ainda estava assim, absorvendo toda aquela energia que teve, que eu me flagrei que eu fiz. Eu fiz não. As minhas guardiãs colocaram um ritual ancestral para mim. E é assim realmente que ocorre. A gente até tem um certo receio de falar sobre isso, porque o pessoal te olha com aquela cara de uma interrogação na testa, olha assim e fala, pirou de vez. A mulher pirou de vez. Ainda mais eu que venho de ciência acadêmica, de, como que se diz, universidades e ciência e batendo, e viva a era da espada, ainda mais eu que vivi nesse tempo por 20 anos. E aí eu penso, pego assim e começo a ver o quanto eu também estava corrompida. E aí eu vivencio uma lua dessa com a minha ancestral e as minhas porque estavam as minhas duas filhas. E aí eu vejo, não, realmente, a era do cálice se conectava com as energias da natureza. E eu me conectei neste dia, mas eu não me conectei quando eu estava lá fazendo ciência para a espada. Claro, essa sou eu, né? E aí cada uma com seus cada um. Cada uma vai viver o seu despertar. Este foi o meu. Bom, a minha palestra acaba aqui, tá bom? Eu sou a Mara, da Maromas Aromaterapia, tá aqui na tela o meu WhatsApp. Se vocês quiserem me seguir pelo Facebook, Instagram e o Telegram é só ir ali, Maromas Aromaterapia. Eu tô sempre postando coisa, tô sempre fazendo, sabe? Sempre atualizando informações. Me chamem se tiverem alguma dúvida depois que a gente acabar aqui, né? E agora, a minha aula durou 1h04, porque eu tô com o cronômetro aqui, né? Então, agora eu acredito que a gente vai dar um tempinho para água, eu preciso beber uma água e depois estamos aí para esclarecimento de todas as dúvidas e vamos conversar.